Que bom que você está aqui para mais um culto de celebração e adoração ao Senhor, nosso Deus. Tivemos de ontem para hoje também o nosso culto da virada, que também Deus tem nos dado graça e tivemos um momento muito bom e louvamos a Deus por mais este ano que se inicia, e eu tenho certeza que Deus tem muito mais para nós para este ano, amém? E nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Mas, queridos, hoje nós estamos iniciando um projeto que nós chamamos Semeando 2023. E por que semear, pastor? Porque semente fala de nascer, crescer e gerar. E na nossa vida nós precisamos ter sementes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz que é Deus quem dá a semente ao semeador. Então é Deus que nos dá a semente, mas sementes precisam ser plantadas. Sementes precisam ser colocadas no chão, sementes precisam de ter solo. E às vezes o solo é a nossa fé, às vezes o solo é aquilo que nós estamos lançando. Então, nós estamos iniciando hoje e vamos até o próximo domingo. Durante todos os dias teremos um culto de celebração, uma mensagem, uma ministração da palavra. Amanhã nós teremos o pastor Emerson de Novo Mundo. Terça-feira nós teremos o pastor Josué de Cachoeira da Serra. Quarta-feira nós temos a Marta. Quinta-feira nós temos o Fernando. Sexta-feira nós temos o Douglas. E assim nós temos sábado e domingo ministração e lançando sementes, lançando palavras, pois as palavras elas têm poder e nós precisamos declarar e decretar no mundo espiritual também, ainda que alguém possa dizer que se você ler a Bíblia você não precisa profetizar. Queridos, talvez algumas Bíblias tenham uma tradução diferente, talvez a nova linguagem de hoje, talvez a nova versão internacional, talvez fale alguma coisa diferente, mas a Bíblia diz que quando Deus mostra a Ezequiel um vale de ossos secos, ele diz: o que você está vendo? Ele diz: estou vendo o osso. E Deus então diz a ele: então profetiza sobre esses ossos, homem. Diga a esses ossos para reviver. Se Deus estava dizendo para que ele profetizasse, é porque a palavra na boca do homem também tem poder para trazer vida. Porque senão Deus apenas diria: você está vendo um vale de ossos, mas eu estou dizendo para você que eu já estou levantando um exército, e levanta exército. E não foi assim. Precisou que Ezequiel profetizasse. Mas não apenas que viesse carne e viesse nervos e viesse juntas, mas também Deus diz: está faltando alguma coisa, agora profetiza sobre eles, filho do homem, profetiza o Espírito. E ele disse: então profetizei sobre eles, e veio o Espírito sobre eles. Isso fala de palavras proféticas que Deus nos dá para nós lançarmos. É claro, não pode ser palavras ao vento, precisa ser palavras com fé, palavras com firmeza, palavras com convicção, sabendo quem é Deus para você e quem você é em Deus. Então, nós estamos iniciando hoje 8 dias, semeando 2023. O que nós queremos, o que nós sonhamos, o que nós projetamos, o que nós desejamos de Deus. Queremos saúde,
vamos orar e dizer, vamos ter saúde, vamos ter a graça de Deus, vamos ter fortalecimento, enfermidades serão repreendidas em nome de Jesus, Deus trará cura a quem precisa de cura, Deus trará milagre na vida de quem precisa de milagre. Nós vamos profetizar sobre trabalhos, sobre empregos, sobre negócios, sobre planejamentos, nós vamos profetizar sobre a nossa vida financeira, nós vamos profetizar para que o milagre de Deus venha na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado e também no Brasil. Amém? É isso, querido, é esse o projeto. Semear 2023 é você colocar no seu coração, eu vou lançar palavras de bênção para este ano, crendo que Deus irá fazer o impossível. Porque para mim, irmão, tudo que eu falei aqui para mim é impossível, tá? É impossível uma vida financeira saudável, é impossível uma saúde totalmente equilibrada para mim, mas para Deus tudo é possível. E é assim que nós cremos e é assim que nós iremos caminhar, amém? Então, quero contar com você, com a sua participação nesses dias, para vir celebrar ao Senhor, adorar, apresentar ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ontem, nós iniciamos falando, nós declaramos que este ano 2023 será ano de renovo e da restauração. Por que do renovo? Porque nós precisamos renovar a nossa mente. Sabe, não tem como você alcançar o novo de Deus se a sua mente for uma mente velha, for uma mente antiga, for uma mente pagã, como eu falei ontem. Não tem como alcançar o novo de Deus se a nossa mente é uma mente mística. Acreditamos no misticismo, somos místicos e às vezes temos o nosso coração crendo em Deus, mas ainda o nosso pensamento talvez com práticas pagãs. E nós precisamos então renovar o nosso pensamento, mudar a nossa mentalidade. Ter uma mentalidade de filho de Deus, de servo de Deus. Tem um servo de Deus aqui? Amém? Mas você sabia que a Bíblia diz que aquele, ou que você, como servo de Deus, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, se você é povo e propriedade exclusiva de Deus, você tem autoridade para expulsar demônio, você tem autoridade para repreender o inimigo, você tem autoridade para repreender a enfermidade, você tem autoridade que vem dos céus. Mas por que que hoje, quando nós falamos assim, tem alguém endemoniado? Meu Deus, tem gente que quase faz, né? Estou longe. Por que tem medo do demônio? Porque não tem convicção de Deus. Só tem medo de demônio quem não tem convicção que a vida dele está em Deus. Quando a minha vida não está em Deus, qualquer coisa me dá medo. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Como eu disse ontem, precisamos mudar a nossa mentalidade de tal forma, querido, que nós não venhamos enxergar com óculos quebrados. Tudo que nós enxergamos errado. Tudo que você olha só vê o mal, tudo que você olha só vê coisa estragada, tudo que você olha, porque a lente que é você mesmo está estragada. Pois a Bíblia diz, em Provérbios, se não me engano, 23:7, que assim como você pensa, é. Assim como você pensa, é. Você tem uma mentalidade pobre, você é pobre. Pode ter muito dinheiro, mas continua com pobreza na sua vida. Você tem uma mentalidade de servo de Deus, de filho de Deus, você vive como filho de Deus. Nós aprendemos ontem que nós precisamos mudar os nossos comportamentos, ser renovado no nosso comportamento, vencer os desafios, entender que processos são necessários.
Outra coisa que nós, a igreja do século 21, precisa aprender. Sabe, irmãos, um pouco é falha nossa e não temos como fugir disso. Mas nós estamos vivendo uma geração que não aceita o processo do desafio. Como assim, pastor? Você vai na escola e lá na escola, querido, a criança não pode ser reprovada, porque senão ela vai ficar com trauma na vida dela, porque ela foi reprovada e ela precisa continuar na mesma equipe. Não está assim ainda não, né, Valnice? Lá não é assim não, né, Valnice? É assim? É. Eu estava ouvindo alguém dizer que esses tempos atrás tiveram uma competição numa escola, e competição tem vencedores e perdedores. Mas a escola teve que dar uma medalha até para os perdedores, porque senão os perdedores iam achar ruim. Como que eles iam ficar? Iam ficar mal. Por quê? Porque não aceita o processo de perder, de ter perda na vida. Isso é uma mentalidade errada, irmãos. Precisa mudar a nossa mente. E nós estamos aceitando isso como se fosse normal. Chega na igreja, a mesma coisa. Está na igreja, mas a mentalidade continua lá. Uma mentalidade infantil. Parece que quando não ganha o pirulito, quer brigar com todo mundo. Eu sou um coitadinho, não ganhei o pirulito. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, renovar a mentalidade da igreja. A igreja precisa entender quem ela é, quem de fato ela é. Quando te perguntarem quem é você, você pode dizer assim: eu vou dizer eu sou Aguinaldo, servo do Deus vivo, e ponto. Eu sei quem eu sou. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E quando a gente pensa mais que vencedor, e pega esse versículo e coloca ele como, sei lá, como um letreiro na sua vida, parece que a pessoa diz assim: bom, se eu sou mais que vencedor, eu não posso perder nada. Quando perde, acha ruim. Mas perdas faz parte do processo. Processo do amadurecimento. Faz parte do nosso processo da vida. Quem aqui nunca perdeu um parente? E por que perdeu? Faz parte do processo. Ao homem, a Bíblia diz que está determinado a nascer e ele vai morrer. Então um dia chega para todos nós. Ainda que queiramos que esse dia seja bem longo. Mas é processo. Mas nós não queremos passar processo. E nós precisamos vencer, renovar, deixar os comportamentos limitadores. Eu não consigo, não é para mim. Eu não dou conta. Essa missão não é para mim, esse trabalho não é para mim, este ministério não é para mim. Essa obra não é para mim, essa célula não é para mim, isso não é para mim, aquilo não é para mim. O que é para você? Sei lá, eu gosto de fazer isso, mas começa a fazer, daqui a pouco para. Então isso é comportamento limitador, pensamento limitador, que precisa ser vencido. O que está te limitando hoje? Nós falamos que é necessário uma mudança de mentalidade, uma metanoia, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Aonde a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, a única adoração aceitável é oferecer a si mesmo. No passado se oferecia a Deus um sacrifício de um animal morto.
Jesus já morreu na cruz, então não tem mais animal morto. Agora Paulo vem dizendo: ei, agora você oferece a você mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oferecer a si mesmo sobre o altar, oferecer a si mesmo para Cristo, como Paulo diz: porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Então eu não vivo mais para mim mesmo, eu não vivo a vida para mim, mas eu vivo para aquele que me criou, aquele que me salvou, aquele que me resgatou das trevas, porque eu já estava condenado. Deus apenas me tirou do inferno, porque o inferno já era decidido para mim. Porque todo aquele que está sem Cristo Jesus, não é que ele vai para o inferno, ele já está. A opção é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É preciso mudar a nossa mentalidade. Renovação de mente é a transformação que ocorre pela presença do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eu disse ontem que a mensagem ela tinha 2 pontos, basicamente, e um ponto falei ontem e outro ponto hoje. Então hoje é a sequência daquilo que nós falamos ontem. 2023, o ano do renovo e da restauração, e hoje eu quero falar então sobre a restauração. Amém? Abra a Bíblia comigo em Neemias capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo de número 21, ou 20, perdão, tá? Eu coloquei lá errado, viu? Você recebeu lá não? Não recebeu? Não? Então tem que ver que está errado lá, mas está igualzinho, eu sempre mandei. Mídia, Gmail, é isso? Ok. Tem uma informação, irmãos, o Mateus tinha falado. Se você quiser ouvir a mensagem de ontem, você pode procurar lá no PIB GTA. Olha lá, ó. PIB GTA /podcast. Você vai ouvir. Calma lá, filho. Ouve. No Spotify. E aqui é o quê? Aqui é Spotify e o de baixo é? O de baixo é o YouTube? O de baixo é a mensagem. É no Spotify então? Ok. Então você pode procurar no YouTube e você pode também procurar no Spotify, tem a mensagem. Glória a Deus. Estamos evoluindo. Amém? Graças a Deus. E o Mateus tem trabalhado nisso juntamente com toda a mídia, e eu tenho certeza que estamos crescendo. Amém? Se coloque em pé, Neemias capítulo 2. Não tem como falar de restauração se não lembrar de Neemias, a restauração dos muros de Jerusalém. Versículo 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia. Porque ainda, até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então me disseram: levantemos
e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Pai, toma-nos em tuas mãos, Senhor, que a tua palavra, que tem poder, que é eficaz, possa agora, Senhor, gerar em cada um de nós o fruto para a glória tua, em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos. Tempo de restauração, como nós vimos no relato de Neemias. É claro que para compreender melhor o que Neemias fez, você precisa ler do capítulo 1, pelo menos até o capítulo de número 6. Após isso, já vai estar tratando mais de um outro ponto necessário ao povo, além da restauração física. Aí fala da restauração espiritual, renovação do culto, renovação da santidade, da dedicação ao Senhor, aonde homens haviam contaminados, casamentos ilícitos, aonde pessoas não autorizadas, elas, como se diz, frequentavam o templo e assim por diante. Então nós vemos o processo, mas, queridos, o processo da restauração, nós vemos, neste caso em Jerusalém, começou no exterior, fechando as brechas, fechando os muros. Restauração nos fala de trabalho, restauração nos fala de mão de obra, de serviço que o reino requer de nós. Você já ouviu falar do trabalho de restaurador de quadros de pintura? Um trabalho minucioso, aonde precisa ter técnica, tempo, habilidade para fazer a restauração de quadros. Seja quadros aí famosos, Van Gogh e outros. Para restaurar, é apenas pessoas específicas que saibam trabalhar. Então, quando nós falamos de restauração, nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de mãos à obra, nós estamos falando de serviço. Pastor, nós estamos entrando o ano, o senhor quer falar de serviço? Meu irmão, o profeta, se eu não me engano, Miqueias diz: ei, levantemos e andamos, porque não será aqui o nosso descanso. Se nós estamos esperando que o nosso descanso é aqui, e não eterno, como eu disse ontem, o texto que nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, até o versículo 18, específico versículo 18, dizendo que nós não devemos olhar para as coisas que são passageiras, para as coisas daqui, mas devemos olhar para aquelas que são eternas. Nós devemos olhar para a eternidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Tem pessoas que acham, perdão, há pessoas que acham que estar no reino é para não fazer nada. Jesus já pagou o preço por mim, eu não preciso fazer nada. Você não precisa fazer nada a respeito da salvação, porque Cristo ofereceu a salvação gratuita para nós. Agora, no reino, meu irmão, você foi chamado para o reino.
E no reino nós somos súditos, servos, trabalhamos, prestamos serviços ao rei. Quem é o rei? Jesus. Deus, Ele está nos chamando para um tempo de restauração, de restaurar o trabalho, de restaurar o reino, de restaurar, sabe, a obra dEle. Deus está nos falando de colocar mãos à obra. Neemias viu a necessidade da cidade e do muro que estava derrubado. Mas o trabalho, querido, não foi apenas de um ou de alguém específico, alguém contratado para fazer, mas o trabalho foi realizado por cada família. Diga comigo, cada família. Cada família responsável pelo muro que estava na frente da sua casa. Isso fala da responsabilidade que cada um de nós temos que ter nesse tempo de restauração. Se queremos Deus restaurando as coisas, se queremos Deus estabelecendo as suas bênçãos e a sua proteção sobre nós, nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um fazendo na frente da sua casa. Isso está apontando para algo individual, no sentido de cada um de nós. Cada família era responsável por levantar o muro. Amém? É isso aí. Então, cada família era responsável por levantar o muro na frente da sua casa e também de restaurar as portas que haviam sido arrancadas ou queimadas pelos inimigos. Talvez muitos de nós hoje aqui estamos olhando para frente ou para a sua vida e vendo as suas muralhas caídas. Talvez alguns de nós estamos olhando e dizendo, ei, está alguma coisa errada, não está certo. Talvez eu estou fazendo, mas o inimigo continua chegando. O inimigo continua tendo acesso. O inimigo continua, são portas, são brechas que estão abertas. São portas que estão quebradas, que precisam ser restauradas. E Deus, Ele quer que nós, querido, neste tempo de restauração, venhamos restaurar, venhamos fechar essas brechas. Ainda que alguns possam olhar e dizer, ei, vocês estão reconstruindo ou restaurando com pedras queimadas, não importa, nós estamos restaurando com pedras queimadas, porque são aquelas que Deus nos deu e nós precisamos restaurar o muro. As portas abertas, talvez alguns estão sem ânimo para trabalhar e se esforçar. E olha que eu não estou falando algo, querido, e também não exponho ninguém, mas eu sei que tem muitos aqui que vão falar, pastor, eu estou cansado. Pastor, eu estou desanimado. Pastor, eu não sei, eu não estou mais com ânimo, eu não estou mais querendo estar nos cultos, eu não estou mais querendo fazer célula, eu não estou mais querendo fazer nada. E como eu disse ontem, querido, Deus nos chamou para discipular. Deus nos chamou para fazer discípulos, ide por todo o mundo e fazer discípulo de todas as nações. E fazer discípulo é você tirar tempo para estar com alguém, caminhar com alguém, estar em alguém, ajudando, auxiliando, trabalhando. Talvez nós estamos assim. Talvez alguém está olhando e vendo as suas muralhas caídas, as portas abertas, sem ânimo. Eu te pergunto, querido, olha para a Bíblia. O povo já havia voltado, irmãos, há alguns anos.
O povo já estava habitando Jerusalém já fazia alguns anos, porque Jerusalém, ou o povo saiu do cativeiro, pelo menos em 3 ou 4 levas. Então veio um tanto, veio 12 mil pessoas, depois veio 20 mil, depois foi voltando pessoas do cativeiro da Babilônia, da Pérsia. Então o povo já estava ali. Mas sabe, o povo olhando, vendo o muro caído, mas não tendo ânimo para levantar, para restaurar, para fechar na frente da sua casa, no mínimo. Mas hoje, querido, juntos nós podemos fortalecer uns aos outros e animar uns aos outros e dizer como Neemias: ei, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. É o Deus dos céus que nos levará a restaurar os nossos muros e as nossas portas e colocar ferrolhos e colocar fechaduras aonde é necessário. É tempo de restauração. Não estou falando, querido, que aqui talvez alguém possa me interpretar errado, dizer: o pastor está dizendo que eu estou desviado. Eu não estou dizendo que você está desviado. Eu estou dizendo que mesmo as pessoas morando em Jerusalém, habitando as casas que ali estavam, olhando na frente da sua casa, vendo o muro caído, estava sem ânimo de restaurar. Mas Neemias chegou e disse: ei, vamos levantar isso aqui. Vamos restaurar. Porque o Deus dos céus nos fará prosperar. O Deus dos céus, Ele nos abençoará. É preciso, alguém está dizendo: ei, levanta aí, porque o Deus do céu é que faz você prosperar. É o Deus do céu que faz você vitorioso, querido. Levanta, toma ânimo na tua vida. Mas precisamos dizer um ao outro: é tempo de restauração. Dá um glória a Deus aí, irmão. Amém? Glória a Deus, me ajuda aí um pouquinho. Restauração é trabalho de todos. Versículo 18. Por que eu estou falando e vou falar que restauração é trabalho de todos? Porque às vezes a gente olha e fala assim: não, restauração é trabalho do líder. É o pastor, ou é os ministérios. O ministério de louvor está meio fraquinho, está meio desintonizado, eles precisam dar uma restaurada lá, tá? O negócio está meio... Ah, é? Mas será que é só louvor? Ah, não, o líder de célula precisa dar uma melhorada, porque o nosso líder está desanimado, está fazendo a célula assim, sabe, meia boca, está fazendo por fazer. Será que é só o líder? Será que o líder não está precisando de uma pessoa chegar junto e dizer: ei, e aí, o que nós vamos fazer? O que você quer que eu faça? O que precisa para a próxima célula? Ah, nós vamos fazer um mutirão, Nós vamos fazer o mutirão do resgate, vamos fazer uma lista de quem frequentou a nossa célula nesses últimos 2 anos, e vamos de casa em casa e vamos buscar todos eles para estar junto conosco. Vamos restaurar? Mas olha e fala: líder, você tem que fazer isso. Pastor, o senhor tem que fazer isso, pastor. Restauração é trabalho de todos, diga, é trabalho de todos. Versículo 18. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele falou, que ele me tinha dito. Então disseram. Quem disse? O povo. Levantemos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Esforçaram. Precisa ter esforço, tem que ter esforço, irmão. Precisamos batalhar junto, Precisamos caminhar junto. Precisamos estar fortalecendo um ao outro. A Bíblia diz: um ao outro ajudou e o teu companheiro disse: esforça-te. Ainda que o contexto de Isaías, capítulo 41, versículo 6, está se referindo aos idólatras, aonde um estava dizendo para o outro: ei, vamos nos esforçar aí para fazer o ídolo. Mas é válido para nós. Ei, fortalece, esforça-te, levanta, vamos lá, vamos edificar. O que estamos precisando? O que a igreja precisa? O que a igreja está necessitando?
Não, financeiramente a igreja não está necessitando, não é financeiramente, não. A igreja precisa de pessoas dispostas a fazer o ID, cumprir o ID, é isso. Cumprindo o ID, querido, o restante, tudo é feito, não tem problema. A nossa dificuldade está apenas no ID. A nossa dificuldade não está em outras coisas. A nossa dificuldade está no cumprir a palavra de Deus e fazer discípulos. Restaurar é consertar o que já foi edificado e que por condições de tempo, presta atenção, irmãos, faz uma análise. Restaurar é consertar o que já foi edificado e que por condições de tempo, de guerra, de abandonos, foram estragados. Talvez a guerra que você enfrentou, a batalha que você passou, deixou algumas sequelas. Algumas partes do seu muro ficou deteriorada. Mas eu digo para você hoje, ei, é tempo de restauração. Levanta, edifiquemos, pois o Senhor nos fará prosperar. Ei, vamos restaurar. Ei, vamos nos levantar. Ei, vamos fazer de novo. Ei, vamos colocar as pedras no lugar. Ei, vamos colocar as portas no lugar. Ei, vamos colocar os ferrolhos e as fechaduras aonde é necessário. É bom lembrar que a obra de Cristo em nós é perfeita, amém? Senão alguém vai dizer, o pastor está pregando heresia aí, onde diz que você aceitou Jesus, mas você precisa continuar sempre restaurando, porque senão, não. A obra de Cristo em nós, ela é completa. Recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, em Cristo estou salvo para todo sempre. É assim que a Bíblia diz. Porém, o que vai dizer que eu estou salvo para sempre é a minha vida, é o procedimento que eu dou na minha vida. Eu confessei Jesus, mas tenho uma vida toda torta, vivo de tudo quanto é jeito. Isso é uma prova de que eu não aceitei Jesus ainda na minha vida. Eu não tenho Jesus verdadeiramente. Mas a obra de Jesus, ela é completa, amém? Mas eu estou falando, querido, eu estou dizendo que na nossa vida, na vida humana, ou até mesmo na nossa vida espiritual, é preciso de ajustes. E por isso, hoje eu estou chamando de restauração. Davi, Salmo 51, ele diz, enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos em mim, pelos meus constantes gemidos. Davi precisava de uma restauração, porque ele havia pecado, e ele não havia confessado, ele não havia restabelecido a sua comunhão com Deus. E Deus envia então o profeta a ele, Natã, e diz, ei Davi, você pecou. Você é o camarada que comeu a ovelhinha, daquele que tinha só uma ovelhinha, sendo que você tem muitas ovelhas no seu pasto. Você é culpado, Davi. E Davi, então, depois ele escreve o salmo e diz, enquanto eu não confessei, os meus ossos envelheceram, eu estava mal, eu precisei de uma restauração, eu precisei revigorar a minha vida espiritual, eu precisei ter um ajuste espiritual, eu precisei ter uma restauração nas minhas proteções espirituais, porque ela estava toda aberta, quebrada, os muros estavam caídos. Você me entende? Restauração. A Bíblia diz, fortalecerão ou fortaleceram as mãos para a boa obra. Fortaleceram. Quer dizer, tiveram ânimo. E o que eu quero passar para você hoje aqui, querido, ei, tenha ânimo, anime-se. Deus disse para Josué, após a morte de Moisés, ei, tenha bom ânimo. Não pasme nem te espante, eu sou contigo. Ei, tenha bom ânimo, esforça-te,
Ei, levanta, você vai fazer o povo entrar na terra prometida, você vai conquistar essa terra, levanta, levanta Josué, tenha bom ânimo. É isso, querido, nós precisamos de ter ânimos para levantar, para restaurar. Por isso a Bíblia diz, fortaleceram as mãos para a boa obra. Por que pensamos que sozinho damos conta? Tem gente lutando aí, querido, lutando e lutando. Mas acha que sozinho vai dar conta, vai nada. Daqui a pouco está perdido. Daqui a pouco já não se encontra mais. Porque está lutando sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E precisamos fortalecer as mãos uns dos outros. Sabe, a grande maioria de vocês, quando faltam ao culto, eu sei. Eu olho e é interessante que cada um de nós parece que marcamos território, né? Parece que temos os lugares para sentar, sempre assentamos nos mesmos lugares. Isso facilita para o pastor olhar as suas ovelhas. Se todo domingo todo mundo virasse assim, ficava difícil. Mas, quando nós percebemos isso, nós sentimos falta. E às vezes nós percebemos que, às vezes, há pessoas que estão andando sozinha, querendo andar sozinha. Deus nunca nos chamou, querido, para andar sozinho. Deus não chamou ninguém para ser um lobo solitário. O lobo só vira solitário quando ele se desvencilha da sua matilha. É matilha, né? É matilha de lobo? Me ajuda aí, gente. É matilha. Isso aí. Ele só vira um lobo solitário quando ele briga na matilha ou quando tiram ele de lá, mas no demais ele continua na matilha. Um precisa do outro. Por que não contar uns com os outros? Certo que tem pessoas que se vê... peraí. Às vezes, algumas pessoas também evitam, né? Os outros. Porque tem pessoas que vê você fazendo e não ajudam e ainda se opõem. Você já viu isso? Lá na sua família tem gente assim? Que além de não ser crente, ainda te critica. Porque você é. Então, tem gente que é assim, vê você fazendo. Além de não ajudar, ainda critica. E assim em todo lugar, querido. Até mesmo na igreja. Seria tão bom se as pessoas chegassem, vissem o outro fazendo e fosse fazer, mas às vezes chega, mas se você fizer assim, não fica melhor? Fica. Faz aí, talvez você tenha uma visão melhor do que a minha. Faz que fica bom demais. Nós vemos aqui no texto isso acontecer. Você viu que aqui uns camaradas, aqui um Sambalate, um Tobias, um Gesem, tem uns camaradas da vida que aparecem assim, né? E eu sempre vejo que até esses nos ajudam. Sabia? Até aqueles que se opõem estão te ajudando. Estão te fortalecendo. Por quê? Porque Neemias, então, ficou atento e disse, esses camaradas, eu não posso confiar neles. Ainda bem que esses camaradas já falou no primeiro dia. Ainda bem que esses se oporam no mesmo dia. Ainda bem que esses já se revelaram. Porque Neemias falou, esses eu não posso contar e vocês, o nome de vocês não vai nem ter lembrança. Esquenta não. Não esquenta não, já não conto com vocês. Rapaz, eu estou me perdendo o texto. Nós vemos isso acontecer no texto, mas vejo que os que estão fazendo e motivando os outros e caminha junto com esse, querido, não com quem está à beira do caminho criticando. Meu irmão,
Caminha com quem está fazendo, não caminha com quem está só criticando e olhando do lado, não. Caminha com quem está com a mão na obra, querido. Caminha junto com quem está, sabe, na labuta. Porque às vezes aquele que não está fazendo nada, ele acha que sabe mais do que todo mundo. E não sabe nada. Porque se fosse tão bom, estava fazendo no lugar do outro. O avivamento é obra de Deus para a igreja. E só viveremos esse momento se juntos buscarmos a presença de Deus. Avivamento não é obra de uma pessoa, querido. É obra de Deus no meio da igreja, para o seio da igreja. Avivamento precisa de todos nós, ainda que é com poucos que se inicia, mas alcança uma grande multidão. Se inicia com poucos. Você restaura a frente da sua casa, seu muro fica protegido, e assim o do seu vizinho, o mesmo, e então toda a cidade fica protegida. Você compreende isso? Se você cuidar da frente da sua casa, entende que eu estou, vamos dizer, parafraseando, eu estou dizendo à frente da sua casa, eu estou me referindo a você. Se você cuidar da sua vida, restaurar o muro de proteção da sua vida, o seu vizinho fazendo o mesmo, toda a cidade fica protegida. Vamos dizer, toda a igreja fica protegida, toda a cidade de Guarantã do Norte fica protegido, o estado fica protegido, o Brasil fica protegido, quando todos nós cuidamos da nossa vida. Cuidamos de restaurar o muro caído, muro quebrado. Isso fala de brecha, isso fala de oportunidade para as trevas, isso fala, sabe, de animais que podem entrar para destruir. Restauração, nós já vamos para a conclusão. Restauração sofre resistência. Satanás, o opositor dos irmãos, procura a todo tempo se opor à restauração da sua vida de oração, da sua vida de santidade. Para que isso? Não precisa de tudo isso. Para que jejuar? Você jejua para matar a sua carne, meu abençoado. É para isso. E você precisa ser crucificado com Cristo. Nós precisamos matar essa carne, porque a nossa carne não deseja nada de bom, não. A nossa carne só quer pecado, e pecado, e pecado, e pecado, e pecado. A nossa carne só quer se afastar de Deus. Então Satanás se opõe a restaurar a vida de oração. Não precisa de tanto, não precisa orar tanto, não precisa orar todo dia, não precisa orar 2 vezes ao dia, não precisa orar 3 vezes ao dia. Tudo que vai fazer precisa orar? Sim, precisa orar, porque você tem o Pai que cuida da sua vida e Ele sabe o que é melhor para você, e é na oração que você fala com Ele. Para que eu vou vir 7 dias na igreja, 8 dias na igreja? Você vem porque você vai tirar um tempo na presença de Deus e dizer: Deus, eu preciso de Ti, e eu entendo que sozinho não dou conta, mas no Senhor e com o Senhor na minha vida, eu posso todas as coisas. Satanás se opõe à restauração da sua vida de santidade, da sua autoridade. Sabe por que Satanás nos quer ver pecando? Porque quando você vai usar a autoridade que Deus já te deu, que Jesus já te deu na cruz, Ele diz: você vai orar? Você vai orar para curar agora? Aí você mesmo já duvida e fala: eu não tenho condições não, né? Eu não estou vivendo uma vida que agrada a Deus. Então Satanás, ele quer se opor o tempo todo. Satanás, ele deseja que o muro de proteção continue destruído. Você está entendendo isso? Gesem, Tobias e Sambalate
são figuras de Satanás no meio da igreja, se opondo à obra de restauração, de proteção da nossa vida espiritual, da nossa vida de comunhão com Deus, de proteção das nossas vidas. Começa dizendo: vocês estão se opondo. Hoje Satanás diz: Deus não precisa de tudo isso. Deus sabe o que você vê, Deus sabe o que você fala, Deus sabe o que você ora. Você não precisa orar tanto tempo, você não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. E começa com tanta coisa, você fala: é mesmo, vamos deixar assim mesmo, vamos deixar do jeito que está. Há uma resistência forte com acusação, com falsos testemunhos, com zombaria, com desprezo. Sabe, irmãos, você sabia que a igreja foi zombada por causa desse tempo da política? Cadê o Deus da igreja? O meu Deus continua no céu, no mesmo lugar. E na hora certa Ele fará justiça. Seja aqui ou seja na eternidade, eu tenho certeza que Ele cumprirá todo o propósito. Deus não é obrigado a fazer o que eu quero. Ele faz aquilo que é preciso fazer. E ponto final. Nós continuamos crendo e buscando em Deus e orando para que venha o governo de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso país e assim por diante. Mas quantos Sanbalates e Tobias, talvez infiltrados dentro da igreja, dizem: e aí, você orou? Não resolveu. Resolveu sim, porque no mundo espiritual já está realizado. Nós não apenas enxergamos ainda no mundo físico, mas no espiritual já foi feito. Porque a Bíblia diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter do seu mau caminho e buscar a minha face, eu virei dos céus, eu perdoarei o seu pecado e eu sararei a sua terra. É a promessa de Deus. Não mudou nada, irmãos, não mudou nada. Ainda que não foi feito como o nosso coração queria, nós não podemos mudar. Mas tem os Sanbalates e os Tobias zombando, acusando, com desprezo. Restaurar, diga para o irmão que está do seu lado assim: restaurar é para corajoso. Pergunta para ele e ouve a resposta dele agora: você é corajoso? O que ele te respondeu aí? Você é corajoso, Felipe? Certeza? Restaurar é para corajoso. Tem corajoso aqui? Vamos restaurar. Amém? Vamos restaurar. Restaurar o avivamento da igreja, restaurar o trabalho da igreja, restaurar o que é preciso da igreja, fazer o que for preciso. Estamos juntos. É isso que Deus quer fazer. Tem resistência? Tem. Mas nós temos corajosos aqui, amém? Sua entrega define sua maturidade. Quando damos tudo a Deus, recebemos tudo de Deus. Reconstruindo os muros, fortalecendo as mãos, fortalecendo os pés, renovando a mente. Nós vamos para cima, ainda que tenha resistência. Nós vamos avançar. Nós cantamos ontem: os leões não pararam a igreja. O Coliseu não parou a igreja. A idade das trevas não parou a igreja. A religiosidade não parou a igreja. O inferno não parou a igreja. E ela não vai parar. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que está sobre nós. Restauração é confiança, é fé. Precisa ter fé para restaurar. Amém? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, então nos levantaremos e edificaremos. Mas os zombadores, os críticos, os que desprezam, não têm parte, nem justiça, nem memória nesta obra. Porque restaurar é fé. Você sabia que todo o trabalho foi realizado com 52 dias?
Talvez nós precisássemos fazer um tempo de semear de 42 dias, né? Restaurando as nossas vidas. Propósito. São só sugestões, irmãos. Calma lá, não estamos ok? Então, todo o trabalho foi realizado em 52 dias. Nós estamos falando de restaurar o muro de uma cidade. Certo? Que nessa época tinha, pelo menos, irmãos, eu não vou colocar números aqui, mas eu creio que tinha pelo menos o número que tem em Guarantã do Norte, de pessoas. Aí você imagina, como que isso se dá? Reconstruir. Quando o Senhor nos comissiona para uma obra, Ele nos assegura que nós terminaremos a obra e que ficará bom. Sabe por que a igreja precisa continuar caminhando? Porque aquele que edifica a igreja é Cristo Jesus. Sabe por que nós vamos? Por que nós acreditamos no avivamento dos últimos dias? Nós acreditamos na obra que Deus irá fazer através da igreja? Porque quem está edificando a igreja e edifica é Jesus. E aquele que nos chamou e nos comissionou é aquele que fará a boa obra. Restaurar é confiar no Senhor e não em nós mesmos. É ter a fé que Cristo disse, que mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, podemos fazer milagres. O que é, ou qual é o desafio que está à sua frente? Creia, em nome de Jesus. Nos coloquemos em pé. Temos restauradores aqui? Amém. Podemos juntos reafirmar que os muros serão restaurados. Será ano de restauração, querido. E eu gostaria que você compreendesse isso, começasse desde hoje a entender. Entender o que, pastor? Que nós queremos um avivamento, que nós queremos uma obra de Deus que alcance toda a cidade de Guarantã do Norte, que alcance o estado do Mato Grosso e que alcance o Brasil. Mas para isso a igreja precisa restaurar. Não tem como Deus fazer a obra, querido, com as nossas vidas, talvez com brechas, com muros quebrados, com portas arrancadas. Precisa restaurar, trazer a proteção, para que aquilo que Deus ministrar nas nossas vidas, possa vir em nós e através de nós alcançar outras pessoas. Precisamos restaurar, precisamos de uma renovação da nossa mente, renovar os nossos pensamentos, renovar a nossa fé, renovar a nossa confiança no Senhor. Precisa ter um renovo espiritual, um renovo de Deus para nós. Que este ano seja esse ano, querido, em que nós venhamos tomar posse, alcançando tudo aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Eu não vou fazer apelo para quem deseja dar um passo de restauração, mas eu gostaria que você fizesse uma oração, você e Deus, e você começasse a identificar as brechas e os muros que precisam ser fechados, e começar a restaurar ele. Restaurar, pensa bem, é tijolo por tijolo. Você está entendendo? São passos. Você vai colocar um tijolo hoje, talvez outro tijolo, e você vai começar a fechar. Dá trabalho, dá, mas é possível, pois Deus está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus quer fazer uma grande obra, irmãos, através de nós.
Deus quer fazer uma grande obra através de você. Não deixe de lado aquilo que Deus tem para você, tem para nós. Não deixe de lado aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos. Nos apresentamos a Ti. Senhor, eu sei, Pai querido, que se fôssemos a fazer um apelo, todos nós deveríamos vir à frente, inclusive eu. Senhor, nos colocar diante de Ti e dizer: Deus, nos ajuda a restaurar o que precisa ser restaurado. Talvez restaurar a vida de oração, talvez restaurar, Senhor, a vida de comunhão, talvez restaurar a alegria do Senhor, talvez restaurar, ó Deus, a santidade, restaurar, Senhor meu Deus, a presença do Senhor, ó Deus, em nós, restaurar. Pai, nos ajuda, Senhor. Amado Espírito Santo, eu sei que o Senhor ministra, e eu sei que o Senhor libera. Seja liberado desta unção e desta graça sobre todos nós, em nome de Jesus. E assim, Senhor, cada pedra que for colocada, cada brecha que for restaurada, o Senhor, ó Deus querido, esteja olhando para cada um, fortalecendo as mãos e dizendo: servo bom e fiel. Senhor, em nome de Jesus, que seja ministrado, Pai, em nós este ano de 2023, de renovo e de restauração, da graça e da presença do Senhor em nós, em nome do Senhor Jesus, para a glória Tua. Amém? Glória a Deus.